A freguesia de Vilarinho tem São Mamede como padroeiro, sendo louvado desde tempos remotos e festejado no dia 17 de agosto. São Mamede era filho de São Teodoto e de Santa Rufina, pessoas muito crentes e piedosas, cavaleiros de linhagem dos senadores. Viveu no século III na Capadócia, hoje Turquia. Vivia retirado no meio dos seus rebanhos. Padeceu o martírio e foi sepultado próximo de Cesareia. Logo a seguir, no século IV, manifestaram-se muitos milagres no seu túmulo e em tantos outros lugares. São Mamede, segundo se crê, significa o que foi aleitado. Nasceu de uma família cristã comum da Capadócia, Ásia Menor. Alguns historiadores apontaram como ano de nascimento o ano 259 e o martírio no ano de 275. Nasceu na prisão, onde estavam os pais, Teodoto e Rufina, martirizados por serem cristãos, logo após o nascimento do filho. A piedosa mãe pediu ao Senhor, antes de morrer, que encontrasse alguém que cuidasse do bebê. Tudo começou com o imperador de Roma, Aureliano, que suscitou a nona perseguição contra a Igreja em 274, quase no final da sua vida. Este antes era defensor dos cristãos. E em que os pais de São Mamede, cristãos e grandes servos de Deus, foram também vítimas. São Teodoto foi acusado perante o governador de ser um dos grandes defensores dos ideais cristãos, sendo de imediato preso na região da Capadócia. Sua esposa, grávida de Mamede, quis fazer-lhe companhia, mas o marido morreu pouco tempo depois. Rufina, desesperada pelas amarguras sofridas e por tudo o que se sujeitou, deu à luz, prematuramente, o seu filho Mamede, morrendo do parto, ficando o seu filho vivo no meio dos dois cadáveres que eram seus pais. Apareceu então o anjo do Senhor a uma nobre e muito devota senhora, Amia, pedindo-lhe que reclamasse os corpos de São Teodoto e de Santa Rufina, que estavam cadáveres, e que recolhesse o menino que se encontrava vivo, Mamede, ao qual mandaria criar. Assim o fez essa tão nobre senhora, enterrando os ditos santos num horto seu, e ao menino criou com cuidado e adotou como filho. Um dia, o menino, apenas com 2 anos, foi chamado por Amia, e ela respondeu-lhe, Mama, querendo por certo dizer mãe, vindo daqui, possivelmente, o seu nome Mamede. Aos 5 anos, começou a sua carreira de estudante, da qual fez progressos notáveis. Aureliano continuava com a sua fúria a perseguir os cristãos, homens, mulheres e até crianças, forçando-os a renegar a sua fé. Mamede não o fez e persuadia os seus condiscípulos a que também não o fizessem. Entretanto, a sua mãe adotiva morre quando fazia 15 anos, deixando-lhe os seus abultados bens. O governador da região, sabendo que ele não adorava outro Deus e que incitava os outros a fazerem o mesmo, mandou-o chamar à sua presença para o intimidar, forçando a adorar um ídolo contra a sua vontade, mas o santo chamou a atenção de que não podia ser assim tratado, segundo o direito, por ter ficado herdeiro de Amia, senhora da maior nobreza. Demócrito, vendo que de facto não podia fazer semelhante arbitrariedade, remeteu ao imperador com um processo verbal em que o informava de tudo. Aureliano tentou levá-lo com uma certa meiguice, mas sem nenhum resultado. Perante tal postura,
Mamed foi açoitado variadas vezes, ao mesmo tempo que lhe dizia que bastava renegar uma só vez Cristo, com a sua boca. Mas o santo continuou firme e disse que não faria isso, nem com a boca, nem com o coração. O imperador, parando de açoitá-lo, manda-lhe aplicar achas em brasa, mas o mártir não sentiu dor alguma. Notando isso, o tirano tenta prender-lhe uma bola de chumbo ao pescoço para o lançar ao mar. Mas quando se ia a cumprir a ordem, apareceu o anjo do Senhor, que aterrou os algozes, dizendo a Mamed que se retirasse para o monte da Cesareia e que ali vivesse. Esteve 40 dias e 40 noites sem comer e beber, findos os quais ficou com o poder de pregar o Evangelho por obra do Espírito Santo. Construiu nesse local um templo, onde constantemente apareciam variadas feras, às quais o santo lhes tirava o leite para seu sustento e de que fazia queijos para vender, dando aos pobres o apurado da venda. Alexandre, presidente, sabendo isso, mandou ao monte um esquadrão de cavalaria para o trazer às suas mãos. Quando chegaram ao monte, o servo de Deus já tinha sido avisado da sua vinda, saindo a recebê-los. Perguntaram-lhe por Mamed. Convidou-os para cear, respondendo que no final lhe mostraria o homem que procuravam. Hospedou-os como pôde, servindo-lhe pão e queijo, e nesse momento chegaram as feras do monte para que as ordenhasse. Os cavaleiros ficaram pasmados de maravilha, lançando-se aos pés do santo, que lhes disse para não temerem, pois o indivíduo que procuravam era ele. Retirou-se, prometendo que iria brevemente ter com Alexandre novo governador. Os cavaleiros voltaram-se a Cesareia, confiados na palavra do santo, enquanto este foi orar para o monte. Logo em seguida, dirigiu-se onde estavam os cavaleiros e foi apresentado ao governador, que lhe perguntou se ele era o mágico que tantas coisas fazia por arte do diabo. O santo respondeu que era servo de Jesus Cristo, que acode pelos seus e os salva, lançando no inferno os que adoram os ídolos e lhes são infiéis. O governador disse a Mamed que o chamou porque não o queria no meio das feras. Mas o santo disse que preferia a companhia delas do que estar no meio dos infiéis, porque elas ainda não têm discernimento, mas sabem referenciar o Criador do céu e da terra e honrar seus servos, e eles não. Perante estas palavras, Alexandre mandou atormentá-lo, mas o santo não se inquietou, esperando do céu confiança e consolação. Quando estava a ser terrivelmente flagelado, ouviu uma voz do céu que o animou a sofrer todos os suplícios que estava a passar. Sendo esta voz ouvida por muitos fiéis, que ficaram mais avivados na fé. O tirano, vendo que Mamed não fazia caso das unhas de ferro com que o despedaçavam, mandou acender um forno para o lançar dentro dele. Por ocupações diversas, não se cumpriu esta ordem do juiz e meteram o santo num cárcere onde havia 40 cristãos, aos quais deu a liberdade, abrindo as portas da prisão com as suas orações. Ficou ele sozinho na prisão, confortado por um anjo, para sofrer novos tormentos e trabalhos. O governador mandou lançar num fogo ardente, mas o santo ficou por 3 dias no meio das chamas, como se fosse num prado formoso e florido. Os carcereiros vieram ver o estado em que se encontrava o mártir, pensando já estar em cinza, mas encontraram-no cantando os louvores do Senhor. O juiz atribuiu estes prodígios a encantamentos, mas o povo dava-lhe o verdadeiro significado. O tirano mandou então lançar às feras,
Mas estas respeitaram-no, e até um leão, vindo do bosque, entrou no anfiteatro e matou muitos idólatras. Alguns dos gentios louvaram a Deus, enquanto o leão se lançou aos pés do santo com grande humildade. Finalmente, os tiranos, em desespero de causa, cravaram-lhe um tridente, forquilha, com um terminal de 3 pontas de ferro. E cravaram esse tridente no ventre do mártir. O santo, assim ferido, levou os intestinos nas mãos até uma cova bem distante, onde parou e, ouvindo uma voz do céu, entregou o seu espírito ao Criador. São Mamed, intercede por nós ao Senhor, para que tenhamos uma fé inabalável, que nunca neguemos o nosso Deus em quaisquer circunstâncias da vida. Pede a bênção para os nossos lares, para que saibamos guiar os nossos filhos e todos aqueles que nos rodeiam no caminho que nos leva à felicidade eterna. Assim seja.